Trechos da seleção de textos no livro Schopenhauer, de Jair Barbosa. Sofrimento. Considere-se o seguinte: todo querer tem de nascer de uma necessidade. Toda necessidade, entretanto, é uma carência sentida, a qual é forçosamente um sofrimento. De certo, toda satisfação põe fim a esse sofrimento. Mas, 1. O desejo retorna rápido e fácil. A satisfação, de modo lento e difícil. Contra cada desejo satisfeito permanecem contra ele pelo menos 10 que não o são. O nosso apetite dura muito, e nossas exigências não conhecem limites. A satisfação, no entanto, é breve e módica. Com a satisfação, crescem as exigências. Porém, o contentamento assegurado pela satisfação decresce, devido ao avanço do hábito. 2. A satisfação última de um desejo é nela mesma apenas aparente. Nada nos torna efetivamente contentes, pois assim que um desejo é satisfeito, um novo ocupa seu lugar. O desejo satisfeito é um erro conhecido, e o novo, um erro ainda desconhecido. Uma satisfação duradoura, invencível, não pode de fato advir de objeto algum alcançado pelo querer. Mas ela se assemelha à esmola que damos ao mendigo, para tornar menos miserável a sua vida hoje, e, no entanto, prolongar o seu tormento amanhã. Daí, portanto, deixa-se inferir, pelo tempo, como é a regra, em que estamos ocupados com a nossa vontade e em que o querer preenche a nossa consciência, pelo tempo em que estamos entregues ao ímpeto dos desejos com suas esperanças e temores sempre a acompanhá-los. Logo, pelo tempo em que somos o sujeito do querer. Nunca felicidade ou calma verdadeiras podem nos sobrevir, mas isso é simplesmente impossível. Em essência, é indiferente se o que nos movimenta é a esperança ou o temor, se perseguimos um bem ou fugimos de um mal, se nos esforçamos por um prazer ou se tememos uma desgraça. Tudo isso é essencialmente a mesma coisa, pois é sempre o cuidado em favor da incansável vontade exigente o que preenche a consciência e a movimenta duradouramente, independente de qual seja a figura em que se dá isso. Entretanto, sem tranquilidade, nenhum autêntico bem-estar é possível. O sujeito do querer, portanto, está sempre enredado no sofrimento. É Ickson atado à roda que não cessa de girar. É o eternamente sedento tântalo. São as Danáides enchendo seus tonéis sem fundo. Preleções sobre a Metafísica do Belo, capítulo 8. Afirmação e negação da vontade de vida. A vontade afirma a si mesma significa, na medida em que sua objetividade, isto é, no mundo e na vida, a sua própria essência lhe é dada de maneira completa e distinta como representação. Um tal conhecimento de modo algum é obstáculo para o seu querer, mas justamente a vida assim conhecida é desejada enquanto tal. Até então, sem conhecimento, como ímpeto cego. Porém agora, com conhecimento, de maneira consciente e deliberada. O contrário disso, a negação da vontade de vida, mostra-se quando, em função daquele conhecimento, o querer finda, na medida em que os fenômenos conhecidos isoladamente não mais fazem efeito como seus motivos, mas o conhecimento inteiro da essência do mundo, que provém da apreensão das ideias, a espalharem a vontade, se torna quietivo da vontade, e, assim, a vontade se suprime livremente. Pois tanto a afirmação quanto a negação da vontade provém do conhecimento, mas não de um abstrato em palavras, mas de um conhecimento vivo, que se exprime somente mediante a ação e a conduta e permanece independente de dogmas que, como conhecimento abstrato, ocupam a razão. O Mundo, parágrafo 54. Sabedoria de vida. Um ponto importante da sabedoria de vida consiste na proporção correta pela qual distribuímos nossa atenção em parte ao presente e em parte ao futuro, com o objetivo de, para nós, um não perturbar o outro. É raro alguém manter com exatidão a justa medida.
Aqueles que, por intermédio de esforços e esperanças, vivem apenas no futuro e sempre olham para frente, indo impacientes de encontro às coisas que hão de vir, como se estas fossem portadoras da felicidade verdadeira, deixando passar o presente sem observá-lo e desfrutá-lo, são, apesar de seus ares petulantes, comparáveis àqueles asnos da Itália, cujos passos são apressados por um bastão de feno pendurado em frente à sua cabeça, que eles sempre esperam alcançar. Tais indivíduos enganam a si mesmos em relação a toda a sua existência, na medida em que vivem apenas ad interim, interinamente, até que morrem. Portanto, em vez de estarmos sempre e exclusivamente ocupados com planos e cuidados para o futuro, ou de nos entregarmos à nostalgia do passado, nunca deveríamos nos esquecer que só o presente é real e certo. O futuro, ao contrário, apresenta-se quase sempre diverso daquilo que pensávamos. Sim, também o passado fora diverso, de tal modo que, no todo, ambos têm menor importância do que parece. Pois a distância, que diminui os objetos para o olho, engrandece-os para o pensamento. Só o presente é verdadeiro e real. Ele é o tempo realmente preenchido e exclusivamente nele repousa a nossa existência. Por conseguinte, deveríamos sempre dedicar-lhe uma acolhida jovial e, portanto, fruirmos com consciência cada hora suportável e livre de contrariedades ou dores. Ou seja, não turvá-la com feições carrancudas acerca de esperanças malogradas no passado ou ansiedades pelo futuro. Pois é inteiramente insensato repelir uma boa hora presente ou de propósito estragá-la por conta de desgostos do passado ou ansiedades em relação ao porvir. Dedique-se um tempo determinado à preocupação, sim, até mesmo ao arrependimento. Depois, no entanto, deve-se pensar nos seguintes termos sobre o já acontecido. Por mais que nos adoente, abandonemos o acontecido. Por mais difícil que seja, domemos a cólera em nosso coração. E quanto ao futuro, isso repousa no colo dos deuses. Parerga e Paralipomena 1. Aforismos para a sabedoria de vida. Capítulo 5.